Agora vem cá, você já ouviu falar na síndrome da irmã mais velha? Pois é, isso existe, viu? Muitas mulheres sofrem com aquele peso de ser a irmã mais velha. Nas redes sociais, inclusive, está surgindo um movimento de mulheres que contam como esse peso afeta a vida delas. Cuidar dos irmãos mais novos, ajudar com as tarefas do dia a dia, cuidar dos pais, tomar frente, daquele cuidado com os pais quando eles envelhecem, administrar a casa deles. São mulheres que desde cedo carregam um fardo pesado, mas invisível para a maioria das pessoas. E quem nunca ouviu essas frases? Você é mais velha, tem que dar o exemplo para o seu irmão, tem que olhar o seu irmão, tem que ajudar em casa. Quanta responsabilidade, né? A gente vai bater um papo sobre esse assunto. Aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Elza Leite, a irmã mais velha, Elza? Eu sou a mais nova. A mais nova. Mas eu virei mãe da minha mãe. Entendi. Eu me enquadro nisso aí. E a gente também recebe aqui a Lu Morelato, que é chefe de cozinha. Você aí de casa já viu a Lu várias vezes aqui no nosso Espaço Gourmet, mas hoje ela está aqui do outro lado do programa, porque ela é a irmã mais velha de uma família de 4 irmãs, não é isso, Lu? Correto. E é você que toma frente dos assuntos da sua família, como é que isso funciona? Então, boa tarde a todos. Prazer estar aqui de novo, vendo todo mundo. Saudade de vocês. Roberta, para começar, é um assunto estava até falando nos bastidores com a psicóloga, é um assunto muito delicado que me deixa em extrema situação desconfortável. Mas chega um momento que você precisa lidar com isso. Tem que falar, né? Tem que falar. Então, assim, eu sou irmã mais velha de 4, eram 8, morreram 4, ficamos nós 4. E eu venho esses anos todos e eu vou aproveitar e vou deixar bem claro aqui, tá? Que eu venho carregando nas costas esses anos todos. Ninguém nunca, das minhas outras irmãs, fizeram nada. Inclusive uma que tem situação super bacana, poderia ajudar mais minha mãe. Psicoquê, ela é toda formada. Mas ela me bloqueou no dia que eu pedi ajuda para ela, que me ajudasse a olhar minha mãe. Pelo menos olhar a minha mãe. Ela me bloqueou. E esse acúmulo, essa responsabilidade é desde criança? Desculpa o desabafo, tá, Roberta? Fica à vontade, aqui o espaço é para isso. Desde criança, sim, Beta. Eu saí de casa, eu sou da Bahia, do extremo sul, divisa com Minas. Eu saí de casa com 10 anos de idade. Então, assim, eu tive uma infância muito problemática. Meu pai sempre bebeu muito, batia, quebrava tudo. E minha mãe teve que fugir do meu pai, entendeu? Então, isso acabou acarretando que eu tive que ser... Minha mãe falava que eu era o dono da casa, o marido da casa, o pai da casa. Eu não tinha só que lidar com a situação da minha mãe, mas também que na época é deficiente visual, que não enxerga, só tem uma visão, e as outras irmãs. Então a gente foi para São Mateus, dormimos na praça, debaixo do jornal, eu saí batendo de porta em porta, pedindo emprego. Moral da história, eu saí de casa com 10 anos e desde lá para cá, mesmo casando, mesmo constituindo a minha família, tendo os meus filhos, tendo a minha liberdade financeira, eu nunca, graças a Jesus, nunca dependi da minha família para nada. Ninguém nunca pagou nada, um curso, um dinheiro emprestado, nada. Eu sempre fui autossuficiente. Eu quis isso para mim. Eu tive tudo para poder seguir uma vida de criminalidade, de droga, de safadeza, mas eu não quis. Tá? Muito bem. Então eu estou desabafando. Eu tô aproveitando e desabafando. Me desculpe, e tá? olha só, Elza, às vezes começa desde criança naquela responsabilidade que a gente vai embutindo para a filha mais velha. Eu sei porque eu tenho 2 e vejo isso, né? Natural, a gente fala assim, ajuda a cuidar do seu irmão, olha aqui, olha ali. E olha as consequências que isso pode trazer para a vida de uma pessoa. Boa tarde. Boa tarde. A infância dessas crianças são roubadas porque é imputado sobre elas uma responsabilidade que não pertence a elas, né? Os pais transferem para essas crianças um papel que elas não dão conta
Inclusive, os pais cobram dessas crianças que elas exerçam esses papéis com muito afinco, né? Elas precisam, inclusive, ser perfeitas. E aí, na vida adulta, a gente vai vendo pessoas que são autossuficientes, que têm dificuldade de pedir ajuda, pessoas que têm dificuldade de fazer vinculação, às vezes casa precipitadamente para fugir de casa, para se livrar dessas responsabilidades. Os filhos na adolescente começam a se intrometer, sabe, Roberta, na educação dos irmãos, porque eles se acham os pais daqueles filhos ali, né, daqueles irmãos. E aí eles começam a se intrometer porque os papéis são extremamente confusos dentro dessa casa. Essa criança, ela pode ter depressão, ansiedade, algumas compulsões, inclusive compulsão alimentar, envolvimento com drogas. Então, são inúmeros problemas emocionais. E um que eu acho mais grave é, no futuro, o pai, por exemplo, que o filho vê o pai e a mãe que não consegue exercer o papel parental dele com responsabilidade, com capacidade, ele não consegue respeitar aquele pai e a mãe como pai e mãe. Ele vê como um irmão também, como um primo, como qualquer outra coisa. E ele não consegue dar o respeito que o pai precisa. E aí, o que acontece? Ele, no futuro, vira uma relação totalmente... A gente vai vendo, vocês acabaram de falar, né? De filho que bate em pai e mãe, que desrespeita pai e mãe. E a gente vai estudar o histórico dessas famílias. Alguma coisa ali ficou meio confusa na hora de colocar limite. Por quê? Porque os papéis ficaram totalmente emaranhados, que a gente chama em terapia familiar. Então, você cresce achando que aquele pai não tem competência para ser pai e mãe, aquela mãe não tem competência para ser sua mãe, e você não consegue respeitá-la como tal. E aí, no futuro, isso só pode dar errado, não vai dar certo. E aí, a mãe quer cobrar do filho esse respeito, e aí, como é que vai fazer? É tarde, né? Olha, aqui no nosso Facebook, esse assunto está dando o que falar. Tem um monte de mulheres aqui de mãos dadas com a Lu Morelato e se identificando com o seu desabafo. Muito mais que um, muito obrigada, mais que um relato. primeiramente. Ó, Tá. tem aqui, a Mônica Lima fala, será que foi isso que causou as minhas várias crises depressivas? A Mari Nilza fala, eu sou a caçula de 5 irmãos, e aí ela que assumiu esse papel, né? Então nem sempre às vezes é a irmã mais velha, mas é a irmã mais velha que acaba geralmente, né, Elza? Sim. Assumindo, né? Sim. Mas não quer dizer que seja a regra. É porque assim, vai chegando novos filhos. E aí as funções só aumentam. E a mãe vai depois. É inconsciente, né? E também tem uma questão patriarcal. Porque é como se a mulher tivesse por obrigação de fazer todas as funções que cabem dentro do lar. O menino geralmente trabalha 40% menos vezes do que a mulher. Então é imputado sobre a mulher todas as responsabilidades das atividades domésticas. Então, ó, você vai ficar com seus irmãos, você vai limpar a casa, você vai cozinhar. A menina faz tudo. Então, realmente, na maioria das vezes, são as meninas mais velhas que tomam conta de tudo, porque é como se elas substituíssem as mães. Quando a mãe trabalha fora, isso é ainda mais grave, viu, Roberta? A menina, ela às vezes não consegue nem estudar, porque ela tem que tomar conta dos irmãos, ela tem que acompanhar dever de casa dos irmãos, ela leva a criança no médico. É uma coisa assim que ela toma o papel da mãe dentro da família. Nossa, e a gente A mãe faz o filho e a irmã cria. E a gente sabe que essa é uma realidade, principalmente quando você falou agora, né? Quanto mais filho, pior. Quanto mais pior. Porque aí tem que assumir o controle da criançada. Aí, olha só, essa criança, primeiro que ela perde a infância. Aí o desenvolvimento dela infantil é atropelado. A gente fala assim, nossa, ela é tão madura, essa criança é tão madura. Gente, ter uma criança madura fora da faixa etária dela não é vantagem, não. Uma hora isso vai custar caro. Lá na adolescência, ela vai querer compensar tudo que ela não viveu na infância. Aí, quando a gente quiser que ele seja maduro, ele vai querer aprontar e vai ficar com um comportamento, inclusive, muito infantilizado. Você se identifica com isso? Como é que foi a sua infância, a sua adolescência nesse aspecto? Eu me identifico e também pontuar uma coisa que é muito interessante, é que a gente só fala no contexto familiar, mas quando você traz isso
para o seu casamento, você sofre 2 vezes mais. Você sofre com um problema que você já tinha, que você está lidando, e com o problema. E quando vem os filhos, piora cada vez mais, porque você fica dia e noite pedindo a Deus que lhe dê orientação. Estou falando como mãe, como filha, como avó, pedindo a Deus que lhe dê sabedoria para conduzir, no mínimo, o seu filho para ser um ser humano feliz. É o que basta. Me sinto, sim, dentro dessa situação, porque a gente carrega, leva, assim, para o casamento, para a vida, para o trabalho, tudo, a responsabilidade. Como é que está minha irmã? Como é que está minha mãe? Eu até hoje cuido da minha mãe. Minha mãe é deficiente de uma visão, ela tem um problema crônico. E é você que assume essa linha de frente. Eu assumo tudo, desde o curativo, a fisioterapia, porque eu sou ex-enfermeira, então, todas as vezes que ela vai para o médico, o médico fala, dona Joana, vamos ter que amputar, já 4, 5 vezes. E aí a minha fé, ou a fé dela em mim, que é uma coisa mútua, essa obrigação de curar a minha mãe. E hoje eu tenho, assim, fibromialgia. E eu sempre fui muito forte, de trabalhar muito. Por quê? Eu acredito que eu tenho desenvolvido isso por conta dos problemas psicológicos, a cobrança e até hoje a responsabilidade de ver todo mundo. Tá todo mundo com o marido, com os filhos. Mas eu me preocupo, eu não consigo me abster, eu não consigo ficar... tipo, cruzar os braços. Você se cobra o tempo inteiro. Porque essa responsabilidade já virou natural para ela. É assim, ó, nesse caso aqui, a gente conversou um pouquinho nos bastidores, é como se no inconsciente dela, ela acreditasse que a vida da mãe e dos irmãos dependesse de toda a movimentação dela. Ela retroalimenta o sistema familiar através desse movimento. Então é um sistema de refém, eu sou refém dessa família através desse movimento de necessidade deles. Eu preciso que eles precisem de mim. Ó, pra gente finalizar, o comentário da Rita Fernandes, ela falou que o caso da Lu é o mesmo que ela está passando, que a mãe está com ela há 4 meses e que ela tem uma irmã que tem uma boa situação financeira e que também não quer ajudar em casa. A Patrícia Nascimento, beijo Patrícia, ela fala que, nossa, minha história contada pela Lu Morelato. E aí a gente deixa esse recado pro pessoal de casa, né? A importância da gente rever a forma que a gente está embutindo essa responsabilidade desde criança. Obrigada pela participação de Manda um vocês. beijo pro meu sogro e pro Beto, que tá te assistindo. São muitos seus fãs. Beijo, sogrão da Lu. Beijo. Beijo pra vocês. Beta manda beijo aí pra Praia do Suá inteira. Beijo, galera. Tchau.